Isso aí. Permitir. E tá gravando. Então, gente, hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a prova da Unesp, que vai aí chegar nesse final de semana aí. Deixa eu comentar então com vocês alguns pontos que eu acho importantes em relação à primeira fase da Unesp. Evidentemente que você vai encontrar uma prova que é relativamente diferente da prova da Unicamp, que foi no último domingo. Né? A prova da Unicamp se propõe ser menos conteudista. Ela te dá uma questão de história da África, e foi daquela rainha africana, só que assim, só o texto e a leitura do texto e o bom senso, né, já lhe traria a resposta certa. Evidentemente que o inverso desse modelo, que é o modelo da Unicamp, é o da FUVEST, que seria o conteudismo em pessoa. Né? Ou você sabe daquele conteúdo, ou você erra a questão. E elas têm até pegadinha nas alternativas, né? Esta é a FUVEST. Então, um meio termo entre o modelo da Unicamp e o modelo da FUVEST estaria a Unesp. Porque tem o fragmento, tem a interpretação de texto, mas também tem o conteúdo. Então vai ter conteudismo. Vocês vão ver que nós vamos fazer uns exercícios daqui a pouco. Esse material que eu vou usar, inclusive, hoje aqui na aula, eu coloquei no grupo do Noturno do Classroom. Dá para você abrir aí o material, buscar lá no Classroom, tá? Deixa eu, então, mostrar aqui para vocês o que eu preparei aqui. Alguns comentários aqui sobre a primeira fase da Unesp. Tá aqui, ó. Vamos lá. Então é isso aí, História do Brasil, 2020 e 2021, na Unesp. E aí, olha só, em termos de estatísticas, Brasil colonial, você tem aí quase 15% das questões, então a maioria das questões de história do Brasil está em Brasil colonial. Mas aí pertinho tem o Brasil República, com 13%. E abaixo está o Império. Então, de fato, o Brasil Imperial é aquele assunto que você vai dar menos prioridade agora. Porque ele que historicamente menos cai. Bom, se eles propõem a colocar 30 questões de ciências humanas, essa é a colocação deles, né? 30 questões de ciências humanas. As ciências humanas eles consideram, né, história, geografia, filosofia e sociologia. História mesmo, eu peguei a prova do ano passado, encontrei 11. 11 que você fala assim, é história. Entendeu? E aí você percebe que numa prova que pode ter 11 questões, você vai perceber que vai ter a cobrança de um leque grande de assuntos. É diferente o Unicamp, que teve no máximo 8. Então o Unesp vai poder começar lá na Grécia Antiga, vai perguntar alguma coisa lá de Roma Antiga, de Antiguidade, entendeu? Até assuntos mais contemporâneos. E passando pelos assuntos da história do Brasil. E a história do Brasil, eu identifiquei na prova do ano passado, então, 11 questões de história e 5 de Brasil, quase a metade. Eu até posso, então, prever ou antever para você que vai ter 2 questões de colônia, 2 de república e 1 de império. Então, esse é meu chute aí para a história do Brasil. Vai ter 2 de Brasil colonial, 2 de Brasil republicano e 1 de império. Portanto, se eu fosse fazer uma revisão aí para fazer a prova no final de semana, eu priorizaria mais o Brasil colonial e depois o Brasil republicano. E despriorizaria o Brasil império, portanto. Bom, aí, temas que eu já acho, gente, que são relevantes saber neste momento. Sobre Brasil colonial e Brasil republicano. Olha lá, no Brasil colonial, sempre importante ultimamente, questões indígenas.
Então, a chegada dos portugueses, quem eram os indígenas que estavam aqui em nosso litoral, qual foi a relação, né, que eles tiveram com os portugueses, né? Acontece, então, um genocídio indígena, não é? Há uma visão eurocêntrica, etnocêntrica, né, dos europeus que chegam por aqui. Depois também eles estabelecem, não é? Um tráfico negreiro, vem os escravos da África. Não é dúvida que você também pode fazer um link com a América Espanhola, então a questão indígena na América Portuguesa, mas também a questão indígena na América Espanhola, né? Então, acho que esse é um tema muito interessante que pode ser considerado aí por vocês. Outra coisa importante, eu sempre falo na prova da Unesp de invasões holandesas, né? Porque as invasões holandesas, especialmente na época de Nassau, né, no século XVII, eles produziram muitas pinturas, né, telas, livros, estudos científicos do Brasil holandês. Então, isso dá material para fazer um monte de questão. É um assunto que eu daria uma olhada antes da prova. Eu continuo insistindo com esse negócio de os bandeirantes do século XVII e relacionamento com os monumentos que nós temos hoje, né? O ataque a monumentos, a destruição de monumentos, como foi o caso do Borba Gato recentemente. Outro assunto que eu acho importante é lá no finalzinho da colônia, que é a nossa independência, né? Nosso país vai completar o ano que vem, no dia 7 de setembro de 2022, né? 200 anos. O Brasil vai completar 200 anos. Acho que esse assunto já caiu na Unicamp no domingo passado e eu acho que ele vai se repetir. Assunto de Museu do Ipiranga, não é, que ficou fechado por muitos anos e que promete reabrir no ano que vem para as comemorações dos 200 anos. Tem o assunto da ditadura militar, que era governo Médici em 1972, e que comemorou no governo Médici, na ditadura militar, os 150 anos da independência, o Sesc Centenário. Então, hoje é 200 anos. Lá em 72 era 150 anos, era a ditadura militar. E também 100 anos da independência tinha sido em 1922. Então, poder fazer um relacionamento entre o que estava acontecendo no Brasil, né? Na época dos 100 anos da independência, o que estava acontecendo na época dos 150 anos e o que está acontecendo agora. Acho um bom foco de questão, gente. Eu acho que é certeza que alguma coisa disso aí vai aparecer em provas futuras aí nessa temporada de vestibulares. Agora, em relação ao Brasil republicano, eu destaco como eram as eleições, né, o voto de cabresto, o coronelismo. Acho importantíssimo isso. Bom, a Era Vargas, não é sempre é bom ficar de olho na Era Vargas, e acabei de citar até um minuto atrás, né, a questão da ditadura, em relação a como a ditadura e o governo Médici conviveu com os 150 anos da independência, lá em 72, mas também a Unesp, por exemplo, gosta de colocar um trecho de música da MPB daquela época, Chico Buarque, Caetano Veloso, tropicalismo. Então, como que o teatro, as artes em geral, né, viveram aqueles anos de chumbo, né, como se fala, né, na historiografia. Finalmente, eu coloco até outros temas que eu acho relevantes destacar aqui na nossa aula. Por exemplo, né, a gente sabe que vestibular não é efeméride, ou seja, comemoração de aniversários. Eu falei que 200 anos do Brasil é uma efeméride, realmente é importante, mas é muito importante mesmo, é uma data muito, muito relevante. Então, se a gente for pegar aniversário, todo dia tem muitos aniversários de vários fatos históricos. Mas acho que esses 200 anos do Brasil é importante e também tem essa questão dos 30 anos do fim da União Soviética. No dia 26 de dezembro, agora, próximo, teremos os 30 anos do fim da União Soviética. Dá para você relacionar, inclusive, o fim da União Soviética com a questão da Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão começa em 1979, não é? Você tem um movimento socialista no Afeganistão e os radicais islâmicos querem impedir esse movimento socialista lá no Afeganistão. Foi por isso que a União Soviética lá invadiu.
né, para ajudar lá que o socialismo fosse implantado no Afeganistão. E aí tem os radicais islâmicos que não querem isso. Tanto que os Estados Unidos, por meio da CIA, né, ajudou radicais islâmicos a derrotar a União Soviética lá em 79, na década de 80. Tanto que aí surge o Bin Laden, aí que surge, né, os talibãs, e posteriormente, depois da derrota da União Soviética, a União Soviética sai lá em 88, sai do Afeganistão derrotada, e isso é das explicações, né, da queda da União Soviética há 30 anos atrás, né, essa terrível passagem da guerra do Afeganistão, dizem que foi o Vietnã soviético, né? Ali emerge um movimento dos talibãs e também surge com Bin Laden a Al-Qaeda no Afeganistão. E foi a Al-Qaeda que nos leva a mais uma efeméride que eu acho importante, que são os 20 anos do 11 de setembro, né, do ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York. E essas coisas estão, inclusive, muito linkadas, né? O Afeganistão, o fim da União Soviética e o 11 de setembro. É possível alguma coisa aparecer em relação a isto aí que eu comentei. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Alguém quer entrar? Eu deixo. Gente, tudo bem até aqui? Tudo certo? Estão acompanhando aí? Acabei de aceitar. Agora só vi agora, viu? Beatriz, mas acabei de aceitar aí. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando aí? Sim, não? Tudo certo? Então tá bom, Beatriz. Valeu. Agora, gente, que eu coloquei aqui os meus pontos de vista aqui em relação ao que eu acho que vai ser a prova da Unesp, eu vou fazer alguns exercícios com vocês aqui. Vamos testar aí para ver se você tá indo bem em relação ao estilo de prova que a Unesp vai fazer. Eu insisto que eu coloquei no Classroom, né? Até o arquivo, se você quiser. Mas eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar com você questões dessa prova do ano passado. Fazer algumas questões aqui do ano passado. Deixa eu colocar aqui para você ver, gente. Vamos compartilhar aqui essa primeira questão sobre os alimentos. Então, um exemplo de estilo de questão, gente. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Unesp 2021, Brasil Colônia. Então, temática de Brasil Colônia do ano passado, ó. Tem esse texto aqui, ó. Vamos ler juntos o texto? Vamos lá, ó. Acho que alguém quer entrar aqui também, né? Acho que eu escutei aqui um barulho. Sim. Então, permitir a todos entrar aqui. Então, olha só, ó. Vamos lá ler junto o texto aqui, tá bom? Vamos lá. O consumo dos alimentos, né, nas propriedades de monocultura de cana-de-açúcar estava. Então, o consumo dos alimentos nas propriedades de monocultura de cana. Então, já pensa no Brasil colonial do Nordeste, do século XVI, XVII, XVIII, onde você tem realmente a plantação da cana-de-açúcar na monocultura, no tráfico, né, de escravos, né, os escravos são a mão de obra base, a agroexportação. Então, o consumo dos alimentos nas propriedades de monocultura de cana-de-açúcar estava baseado no que se podia produzir nas brechas de um grande sistema subordinado ao mercado externo. Então, o sistema dos engenhos era o sistema de exportação, entendeu? Exportação de cana-de-açúcar, mas havia brechas. Então, brechas para quê? A produção de outras mercadorias para o consumo interno, que não o açúcar. O açúcar é para exportação, né? Por exemplo, farinha de mandioca, feijões de diversos tipos, batata doce, milho e cará, comidos com pouco rigor, além de uma cultura do doce, cristalizada na mistura das frutas com açúcar refinado e simbolizada popularmente pela famosinha rapadura. Então, este é um texto que fala de alimentos no Brasil colonial.
O texto caracteriza formas de alimentação no Brasil colonial e revela. Deixa você dar uma olhada nessa questão. Dá uma pensada aí, um minutinho. Vou cronometrar aqui um minutinho. Dá uma olhada que eu já comento contigo, tá bom? Um minutinho, então. Vai lá. Gente, vamos comentar um pouquinho então aqui? Vamos lá? Vamos juntos aqui fazer as alternativas? Vamos ver aí se você entende a minha explicação, ó. Então, o texto que a gente acabou de ler, acabou de refletir, né? O que ele revela? O esforço da metrópole, né? O esforço metropolitano, o esforço de Portugal de diversificar a produção da colônia. Diversificar é produzir um monte de coisa. Com o intuito de ampliar as vendas, né? Dos alimentos para outros países europeus. Está completamente errado, não é? O esforço metropolitano era tão somente de produzir um produto. Por isso que chama monocultura. É a cana-de-açúcar. Mas havia brechas no sistema. E aí, então, os caras produziam para consumo interno ali a rapadura, o feijão, a batata doce. Mas não é um esforço da metrópole fazer isso, mas sim do colono nas brechas do sistema. Por isso que a A está errada. B. A diferença entre a sofisticação da alimentação da população colonial. Não sei se comer cará, feijão e rapadura seja uma sofisticação, tá? E o restrito conjunto de alimentos disponíveis na metrópole. Veja o absurdo dessa alternativa, que fala que o pessoal da colônia come melhor que o pessoal da metrópole. Dá até vontade, porque não tem comida na metrópole, sabe? Dá vontade de morar na colônia. Não faz menor sentido isso, né, gente? Ó, C. A relação, a articulação entre um sistema de produção voltado ao atendimento das necessidades e interesses da metrópole. Sim, nós tínhamos um sistema açucareiro voltado ao interesse da metrópole, né? Produziu açúcar para exportação. Esse era o interesse, sim. Mas esse sistema estava articulado porque havia brechas, não é? Com estratégias de colonos para terem alimentos e subsistirem por lá, né? Na colônia. Então está articulado o interesse de exportação com o mercado interno de sobrevivência. Então me parece que a C tem algum sentido. Tá bom? D. O interesse dos grandes proprietários de terras na colônia de produzir para o mercado interno, rejeitando a submissão ao domínio metropolitano. Imagine o absurdo dessa alternativa, gente. É como se os colonos estivessem dizendo: não, eu não produzo para a metrópole. Eu só produzo aqui para o mercado interno.
Bom, então isso aí é o rompimento do pacto colonial, é a própria independência. Isso não existe. Então a D não é por isso, não é? E assim, ó, a separação de lavouras, tem lavouras separadas, voltadas ao fornecimento de alimentos para países vizinhos. Então você tem lavouras que fornecem para a Argentina comida, enquanto tem as plantações destinadas ao consumo interno. Gente, que absurdo, né? Toda a lavoura no Brasil colonial do século XVII, XVIII, era para o mercado externo, é para exportar para a Europa cana-de-açúcar, né? Então é um absurdo. Então, por isso que nós chegamos à conclusão nessa questão de Brasil colonial da Unesp de 2021, do ano passado, que é a alternativa C, não é? Alternativa C de corote, não é isso? C de corote. Então, você está observando aí, gente, que nós temos questões que têm interpretação de texto, verdade, que nem você fez na Unicamp, mas também tem conteúdo, tem que saber alguma coisa de conteúdo. Não chega a ser tão conteudista contra a FUVEST, mas tem conteúdo. Gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou sendo claro? Hein? Diga aí. Senhoras e senhores, tudo bem? Sim, Letícia? Sim, Juan? Então, legal. Sim, Daiane? Joia. Então, nós estamos aqui, então, pegando exemplos e questões para você ter a noção. Atílio, fala Atílio. Beleza, Atílio. Vamos pegar mais uma agora? Vamos ver outra questão aqui. Eu acredito que seja também... vamos ver aqui qual que é o tema. Vamos ver que eu não me lembro direito qual que é o tema. Vamos compartilhar com vocês para a gente fazer outra questão aqui. Mais um exemplo para você de Unesp. Olha aqui, ó. Vamos lá. Exatamente, a colônia ainda é mineração, ó. Vamos ver o que está falando aqui, ó. A exploração do ouro na região das Minas Gerais durante o século XVIII implicou um conjunto de transformações no perfil geral da América Portuguesa. Ah, então o ouro gerou transformações no Brasil. Transformações tais como... Aí tem as alternativas. Vou dar um minutinho para você dar uma olhada nas alternativas aí e eu já venho comentando contigo, tá bom? Vamos lá. Um minuto. Gente, então vamos fazer aos poucos aqui o comentário sobre as alternativas aqui. Então são consequências da mineração no Brasil do século XVIII. Tem consequências tais como, ó, a redução no emprego da mão de obra escrava. Então, já parou aqui, né? Não. A mineração não fez a redução da mão de obra escrava. Tá errado.
né? A mão de obra base na mineração era a mão de obra escrava. B. A implementação do regime de intendências e a formação de uma nova estrutura administrativa na colônia. Ó, eu sei que é meio chatinho olhar por esse lado assim, mas veja, de fato, quando os portugueses descobriram que tinha ouro no Brasil, cresceu os olhos, né? E os caras criaram toda uma nova forma de administração para pegar tudo o ouro. Então os caras vão criar novos tipos de governos, né? Vai separar as Minas Gerais do Rio de Janeiro, né? Vai criar um governador específico para as Minas Gerais, né? E vai criar, inclusive, o cargo do intendente. O cargo do intendente. Né? Quando tem aula presencial, eu estava falando isso aqui na cooperativa hoje, lá na turma da tarde, que era a turma presencial, né? E durante o ano eu faço a brincadeira que eu não faço na online, né? Que online é uma coisa diferente, né? Que eu faço assim, né? Assim, ó. Entendeu? Ó. Intendente, né? E o cara dá risada na hora da aula presencial, que funciona bem, intendente, né? E aí o cara nunca mais esquece que quem manda lá na mineração é o intendente, então, intendente, né? O cara nunca mais esquece isso. No online não dá muito certo isso aí, né? Mas aí, ó, tô aqui, né, me esforçando. Então, de fato, tá certo, né? Não tem nada errado nessa B. Né? Implementação de um regime de intendência, intendente das Minas Gerais, é o tipo um governador, né? Que é uma nova estrutura administrativa para a colônia. Então a B ela tem uma possibilidade de ser a certa, a A está totalmente errada. Mas vamos ver as demais, ó. Se a concentração das atividades econômicas no interior da colônia. É que nem todas as atividades econômicas estavam concentradas no interior. A mineração estava, né? Mas continuava tendo a cana-de-açúcar, que era mais para o litoral e tal, né? E o absurdo, né? O abandono do comércio agroexportador. No, no Brasil, de qualquer época, da época colonial, você tem a agroexportação. É que o ouro está, de fato, se destacando, mas continua tendo a exportação de açúcar e outros produtos. Tá? Então, a C está errada por isso. D. O aumento dos intercâmbios comerciais, das relações comerciais, né? Das trocas comerciais com a América Espanhola. O ouro fez aumentar as trocas comerciais com a América Espanhola? Será? E a constituição de um mercado de ouro, né? Aurífero no continente. Tá falando assim, então, que começa a exportar o ouro para a Argentina. Você acha isso, gente? Que se tem um mercado aurífero aqui no continente da América do Sul? Que o ouro não vai para a Europa? Brincadeira, né? Então essa D aí é de doida, D de doida, sai. Então agora aí, ó, o contato direto da Inglaterra com as riquezas do território brasileiro. É de fato, em última instância, o ouro brasileiro acabou indo para a Inglaterra e financiou a Revolução Industrial. Mas não é uma ida, não é direto, é indireto. Porque tem o Pacto Colonial Brasil e Portugal. Aí Portugal pega o ouro do Brasil e depois ele repassa para a Inglaterra comprando os produtos industriais, né? Então o problema dessa é esse negócio de contato direto. Então não tem um contato direto, é um contato indireto. Então realmente ficou certa a alternativa B, né? A alternativa B de balalaica. Certo? Deixa eu parar um pouco aqui. É verdade, Juan, tem o excedente também, né? Tem o excedente, tem o intendente, mas tem o excedente, é verdade. Excedente. É uma pena, né? No presencial fica mais engraçado. Agora, olha aqui, ó. Gente, agora eu vou fazer uma questão com vocês. Você vai mostrar exatamente que você tem que saber ler, mas também que tem conteúdo, tá bom? Então, é uma questão de império, inclusive. Vamos ver, ó. Vamos ver lá, ó. Ó, vamos ver lá, ó. Deixa eu compartilhar com vocês agora.
Olha essa aqui, ó, do ano passado, de Brasil Império, ó. Tem a ver com escravidão. Ó, isso é uma lei. A lei de 7 de novembro de 1831. Artigo 1º. Todos os escravos que entrarem no território e portos do Brasil vindos de fora ficam livres. Então, em 1831, tinha uma lei que dizia que entrou um escravo no porto do Brasil, o cara está livre. Em 1831. Mas todo mundo sabe que só teve uma lei lá em 1888, que foi a Lei Áurea, que realmente libertou os escravos no Brasil. Então, havia uma lei em 1831 que já libertava as pessoas que entravam no Brasil. Só que é uma letra morta, uma lei que não foi cumprida. As pessoas chamavam de lei para inglês ver. Então, em 1831 tem a lei para inglês ver, lei da época do Feijó, da regência. Só realmente 57 anos depois que teve a Lei Áurea, que de fato, efetivamente, aboliu a escravização no Brasil. Muito bem. Sobre esta lei, o que nós podemos dizer? Dá uma lidinha aí, por favor, um minutinho aí para você pensar. E tem que saber coisas realmente conteudistas aí para resolver. Bom, vamos lá, gente. Comentar um pouco sobre a lei de 1831, mais conhecida como Lei Feijó, Lei para Inglês Ver. Então, vamos lá. Proporcionou a imediata superação da escravização no Brasil. Opa, não. Parei aí já. A escravização só é superada mesmo em 1888 com a Lei Áurea do dia 13 de maio. Então, não é A. B. Teve efeito reduzido. Verdade. Pois o tráfico internacional de escravos e a entrada de mão de obra africana no território brasileiro persistiram nos governos sucessivos do país até a metade do século XIX. Olha aqui, metade do século XIX é 1850, metade do século XIX. Então, realmente, o fim da escravidão foi a Lei Áurea de 1888. Mas em 1850, realmente teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o país. E realmente foi por pressão inglesa, não é? E aí isto foi cumprido. O tráfico acabou em 50, mas a escravização continuou internamente no Brasil até 88. Então está certa, B. Ela não erra em nada aqui. Mas vamos ver as outras. C. Foi promulgada por pressão da coroa inglesa. A lei de 1831 foi pressão inglesa. Tanto que foi lei para inglês ver.
que determinou que navios britânicos apreendessem todas as embarcações suspeitas de tráfico de escravizados. O problema aqui é que esta lei é a lei lá do Bill Aberdeen, de 1844, mais ou menos, que tem a lei do Bill Aberdeen. Essa lei de 31, não é? A de 44, que é o Bill Aberdeen, que dizia que a Inglaterra iria apreender no Oceano Atlântico todos os navios negreiros. Este é o problema dessa alternativa. Então você tem que saber o ano da lei Eusébio de Queiroz, a época da lei do Bill Aberdeen. Se você não souber isso de cor, você não faz o exercício. Não é só por bom senso que você mata o exercício aqui na Unesp. Ó, D, proibiu a escravização no Brasil. Embora a escassez de mão de obra assalariada, né? Então, primeiro que não proibiu a escravização no Brasil, né? Disse que ia libertar todos os que chegassem naquele momento no Brasil pelo navio negreiro. Quem era escravo teria que continuar já, né? Ó, embora a escassez de mão de obra assalariada tenha levado à manutenção e emprego da mão de obra escravizada até 80, né? Quer dizer que então a lei não foi seguida porque no Brasil não tinha mão de obra? Não tinha mão de obra disponível no Brasil até 1880? Por isso que foi mantida a escravização? Será que não tinha gente aqui para trabalhar, gente, de outra forma que não escravo? Ah, hein? Difícil acreditar nisso, hein? E resultou na guinada ocorrida no período regencial, quando o Brasil assumiu diretrizes liberais e ilustradas, né? Ilustrado é meio iluminista, assim, liberal, né? Na condução política e econômica e no reconhecimento dos direitos humanos. É claro, né, gente? Você tem escravização no Brasil e é claro que você reconhece os direitos humanos, né? Claro que está errado. Por isso, né, que a gente tem que ficar efetivamente com a alternativa B de Bavária, entendeu? B de Brahma. Bom, muito bem, gente, muito bem. Então, eu apresentei aqui para vocês algumas questões da Unesp do ano passado, que meio que dão uma noção para vocês de como que é a prova da Unesp, né? Repito, né? Vai ter conteudismo. Um pouco diferente da Unicamp, mais conteudista que a Unicamp, mas não tão conteudista assim quanto será a FUVEST mais para frente. Tá, o pessoal que está falando das alternativas, acredito que vocês tenham entendido, né? Em relação às alternativas, né? Beleza, Daiane, certinho. Então, gente, eu vou me despedir de vocês assim, tá bom, Atílio? Valeu. Vou me despedir de vocês então e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tá bom? Boa sorte para vocês na Unesp. Então, valeu, Juan. Até mais aí, então. Abraço, pessoal. Tchau, a gente se fala. E não esquece, cooperativa, aqui é emoção.